Bem-vindo ao Mulheres de Verdade, o podcast onde celebramos as histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras que fazem a diferença. Eu sou Bruna Oliveira e ao longo dos próximos episódios vamos mergulhar em jornadas de coragem, resiliência e inovação. Hoje vivemos em uma era onde o empreendedorismo feminino está em ascensão e cada história que contamos aqui é uma prova de poder e da determinação de mulheres incríveis. Estamos aqui com nossas duas convidadas de hoje. O nosso primeiro episódio não poderia estar mais incrível, atraente e charmoso. Nós estamos aqui com a Bruna Brandassi, ela que é empreendedora, criadora da Estética Brandassi. Então, é uma empresa que faz as mulheres brilharem além do que elas já brilham, né, Bru? Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco, nos prestigiando e trazendo um pouquinho da tua história brilhante e incrível que você vai compartilhar conosco. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Sim, eu acredito muito que além de trazer essa beleza externa para cada mulher que vem me procurar, é muito mais do que isso, né? É externar toda aquela beleza, todo aquele cuidado que ela já tem com ela mesma e ela poder se admirar no espelho. Então, diariamente, ao longo aí desses quase 12 anos, é isso que eu busco na minha profissão, trazer a essência daquela mulher para o exterior. Uau! Muito obrigada, sua linda. A gente vai conversar muito mais sobre esses assuntos, esse brilho que você proporciona aí para as mulheres que te seguem, para suas clientes. Paula, estamos aqui com Paula Góes, ela que é CEO da Bela Dona Acessórios. Então, ela revolucionou o mercado de semijoias, trazendo acessórios de luxo com baixo custo para seus clientes. Olá, Bruna, é um prazer estar aqui, é um privilégio estar aqui nesse podcast hoje, trazendo para as mulheres, né, para o seu público, histórias que inspiram, a minha como a da Bruna, e poder compartilhar com vocês tudo que a gente tem aprendido e tem aplicado na nossa vida. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala também de exaltar o valor da mulher, que tem crescido cada vez mais nos dias de hoje. Ah, verdade. Falando disso, são duas empresas, duas empreendedoras aqui, que elas focam nas suas clientes, né? Exatamente isso que a Bruna veio falando de autoestima. A Paula que vem trazendo toda a beleza externa, né? Que a gente precisa ter essa validação externa, que também é importante. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Eu convidei vocês, não poderia ser diferente, para falar sobre empreender. Seria oportunidade ou uma necessidade? Eu acho esse assunto bem bacana porque muitas pessoas não param para pensar, né? Por que eu comecei? O que me incentivou? Qual o meu propósito nisso? Eu tenho um objetivo? Eu não tenho? Então, eu queria conversar com vocês nesse bate-papo para vocês trazerem as experiências de vocês. O que motivou você, Bru, a criar a sua empresa e a ter seguido com ela aí durante 12 anos? Primeiramente, o que me trouxe para essa profissão, né, foi a vontade de me sentir bem e fazer com que outras mulheres também se sentissem dessa forma. Então, aos meus 20 anos, quando eu comecei ali a atuar realmente na área da estética, a minha busca diária era por isso. Onde essas mulheres que às vezes estavam tão sobrecarregadas pelo trabalho, pela vida de mãe, pela vida de filhas, né? Não tinham aquele tempo para poder se cuidar, relaxar. E eu sempre me preocupava muito com isso. No início, né, na clínica que eu trabalhei, eu fiquei por 1 ano e meio mais ou menos. Quando essa clínica fechou, o maior incentivo que eu tive foram das minhas clientes dessa clínica. Elas falavam assim: Bru, você trabalha tão bem, você devia abrir algo para você. E aí eu brinco que abaixo de Deus foi realmente elas que me incentivaram, né? Então, se hoje eu continuo, é porque lá atrás, há quase 12 anos, tiveram mulheres onde enxergaram o meu valor, enxergaram o meu brilho, antes mesmo que eu pudesse perceber que eu já era tudo aquilo, né? Então, a gente vê que você exaltar outra mulher jamais vai apagar o seu brilho. Você colocar outra mulher em evidência, muito pelo contrário, você faz com que todas aquelas que estejam juntas cresçam
da mesma forma, né? Então, para mim, foi realmente esse acreditar de outras mulheres através do que eu fazia. E muito bacana. Essa semana a gente fez uma postagem agora nas Olimpíadas, né? Temos a nossa Rebeca Andrade, maravilhosa, sendo reverenciada por ninguém mais, ninguém menos, pelas americanas que Exato. simplesmente honraram a vitória dela, né? Honraram a mulher que ela é. Então, eu acho muito bacana também isso. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de compartilhar e de saber mais das mulheres, porque cada mulher tem sua história, cada mulher tem seu momento, tem seu medo, tem sua insegurança, né? E muitas vezes a gente não compartilha com ninguém. E isso nos deixa muitas vezes sozinhas num mercado que é um mercado muito só, né? Deixa vulnerável, né? Vulnerável, muito vulnerável. Realmente, no empreendedorismo, a Paula, daqui a pouco ela também vai falar muito bem sobre isso. Muitas vezes a gente se sente só, porque dependendo do nicho, é muita competitividade, né? As pessoas acham que se ela te ajudar, você vai crescer e ela vai ficar para trás. Quando na verdade não. A gente viu em vários momentos dessa Olimpíada sobre isso. Quando você ajuda o outro, por mais que às vezes você não ganhe a medalha, mas você também não é esquecido, porque as pessoas, elas estão ali olhando a sua generosidade, todo o empenho que você colocou para colaborar com a medalha do outro. Verdade, verdade. Paula, conta pra gente como foi a sua motivação aí de fazer tantas mulheres usarem os seus acessórios e se sentirem luxuosas. Sim, para mim é muito gratificante hoje poder ver as pessoas, né, utilizando os acessórios e gostando de fato. Porque o acessório, na verdade, a semi-joia, ela sempre fez parte da minha vida. Fez parte de mim. Então, quantas vezes a gente vai se arrumar para sair e se você esquece o brinco, você fala, nossa, tô pelada, né? E isso é muito pessoal, intransferível. Então, assim, quando eu iniciei, o que me motivou mesmo, me inspirou, foi eu também poder ajudar outras mulheres a elevar a sua autoestima, a sua aparência, se sentir mais rica em tudo. Porque quando você põe um acessório que encaixa com você, porque cada uma tem uma personalidade. Então, quando você coloca um que encaixa com você, de fato, ele transforma o seu visual. É verdade. Eu me sinto diferente. Isso que você falou, eu lembrei que agora tá bem alta, né? Alguns Instagrams que ela fala, ai, coloca tal coisa para você acrescentar uns milhões na sua conta. E a semi-joia é muito, muito disso, né? Você coloca um brinco, você coloca uma pulseira, um anel, um colar, pronto. Parece que já tá renovada. Exatamente. Ah, mas eu só tô com uma calça jeans e uma blusinha branca. Mas o acessório faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí a gente entra também na questão do motivacional, né? E questão assim que a gente tem sempre falado sobre a lei da atração. Que você primeiro precisa se tornar para você atrair aquilo que de fato você quer. E o acessório faz isso. Eu me senti bem, me senti rica, me senti feliz. No automático, a minha vibração vai mudar e aí as coisas começam a acontecer. Sim. E eu tenho vários feedbacks de clientes que de fato falam quando sai e todo mundo observa. Então, é muito gratificante a gente poder saber que faz parte da vida dessas pessoas, levando brilho, autoestima para elas. Uau, muito, muito bacana. Eu tô me sentindo, né? Porque eu fui uma das que sou cliente da Paula também e amo as semi-joias dela. E um detalhe, a Bruna, que foi uma das minhas primeiras clientes, Sim. que me apoiou nessa jornada aí de empreendedorismo, porque quando a gente começa, como vocês falaram, realmente a gente, primeiro que tem muito medo, porque a gente quer fazer o negócio acontecer. Só que muitas pessoas não acreditam no teu sonho. Então, você precisa primeiro acreditar em você, encontrar pessoas, clientes que usam e que, de fato, comprovam que aquele negócio é bom e que vai dar certo, te motiva e te inspira para continuar seguindo em frente. É verdade. Mulheres que se unem, né, para valorizar o trabalho de outras mulheres. Isso, como você falou, que a Bruna fez, assim como ela fez comigo, eu fiz com ela. Então, assim,
E que fizeram comigo também lá atrás. Exato, é uma Com certeza. comunidade É uma que ajudando a nos outra. fortalece, né? Essa união é muito importante, algo que eu realmente priorizo na minha carreira e valorizo, porque ter mulheres fortes, mulheres que, ao invés de olhar o teu ponto negativo, olhar o teu erro, vão olhar o teu ponto positivo, vão olhar o que você pode melhorar e vão te acrescentar. Exatamente. Isso é muito importante, gente. Então, é por isso que a gente está aqui nesse programa, justamente para trazer essa comunidade, né? Criar essa comunidade para que a gente tenha mais força no mercado de trabalho, para a gente consiga se elevar e também trocar experiências. A mulher, eu costumo falar assim, que a mulher ela tem um poder muito grande internalizado. Porém, a nossa cultura é de que a mulher é a dona de casa. Então, hoje, mudou muito esse conceito e é preciso que as mulheres se unam, sim, para revolucionar ainda mais o mercado, porque se você vê nas pesquisas, você vê que a maior parte do gênero é feminino, que estão empreendendo hoje, que estão avançando. Por quê? Porque a mulher é uma mulher corajosa, ela é destemida, e talvez a pessoa que está assistindo a gente, ela, poxa, queria muito, talvez sair do emprego que ela está, porque não tem tempo para o filho, não tem tempo para o marido, para ter uma vida de qualidade. E a gente está aqui para mostrar que é possível sim, que você é capaz de ir além e realizar o seu sonho, né? Porque isso, a gente começou como eu falo, no começo você só quer dar certo. Sim. Mas hoje a gente sabe que era um sonho que a gente tinha lá Exato. atrás. E precisa muita persistência, né? Eu falo que a gente não pode desistir jamais, porque aparecerão muitos tropeços, muitas Muitos lombadas, desafios, muitas pessoas muitas dificuldades. desacreditando. Muita pessoa te apontando, mas você vai falhar, não dá certo, você não tem dinheiro, você não pode. Não, continua, sabe, colocando realmente palavras destrutivas para que entre aquilo. Se a gente deixar entrar, com certeza nós não estaríamos vai aqui, né? junto. Então, essa força feminina tem que existir. E uma amiga uma vez me falou, ela trabalha com consultoria financeira, empresarial, que o sonho, ele é individual. Então, você tem os seus, eu tenho os meus, a Paula tem os dela. Você pode sim ter mulheres, pessoas que gostem de você e te incentivem. Só que para executar, sempre vai depender de você. Então, esse podcast, ele pode sim te inspirar, te dar mais coragem para você seguir. Só que a execução vai ser toda sua. Então, independente das pessoas que estejam do seu lado, o seu sucesso ou o seu fracasso, é você que vai ter que arcar com isso. Então, que você realmente direcione a sua energia para que aquilo dê certo e não fique escutando vozinhas que, na verdade, só querem ver você continuar no mesmo lugar. Verdade, isso mesmo. Sempre vai ter alguém, né, que fala que gosta de você, ou até gosta, mas na verdade ela não acredita no teu sonho. E um dos princípios básicos que eu tenho muito comigo, desde quando eu comecei, foi o seguinte: Deus, ele acredita em mim. Eu não preciso mais que ninguém acredite, a não ser eu mesmo. Porque o que muitas vezes nos paralisa é porque assim, você tem tudo para arrebentar, mas você não acredita em você. E aí você sempre vai dar uma desculpa, sempre vai ter um porquê não fazer. E quando a gente foca sabendo que Deus acredita em mim e eu preciso acreditar, você faz essa parceria e aí você vai e começa a quebrar barreiras, porque aí eu volto lá no meu início, Bruna, quando eu comecei, eu lembro que me veio essa ideia. Eu falei, poxa, eu gostaria de passar para as pessoas essa beleza, sabe? Porque muitas vezes as pessoas acham que, não, eu não uso nada, só quando eu vou sair. Só que quando você sai, não é a maioria das vezes. O seu dia a dia mostra muito mais quem você é. Então, eu queria passar essa delicadeza, essa elegância, né, para as pessoas. E aí eu tive uma ideia, e eu fiquei ali. Eu falei assim, quer saber? Eu não vou perguntar para ninguém. Eu orei, Deus me deu
a confirmação e eu falei, vou criar um Instagram. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito isso na gente. É melhor feito do que perfeito. E aí você vai aperfeiçoando ao longo do caminho. Ao longo da minha jornada, muitas vezes eu errei. Mas, se eu não tivesse feito, como eu ia saber onde estava errando para poder corrigir? Não ia. Se não tinha nada executado, não tinha como saber o que era certo ou errado. Exatamente. É a comprovação, né? É muito disso que você falou. Eu passei por esses momentos, né, de indecisões e de tropeços também, e de não acreditar em mim. Eu não acreditava que eu era capaz, porque eu vim de um mercado corporativo muito competitivo. As pessoas querendo ser promovidas e fazendo o que fosse preciso, né, dentro do nosso quadrado, mas eu sabia que eu podia algo mais, estava no meu sangue, né, esse fervor pelo empreendedorismo, por ter meu próprio negócio, minha empresa, mas eu não sabia como. E no meu caso, eu tive que ser mandada embora, fui mandada embora da empresa que eu trabalhava, teve uma restauração, uma reestruturação interna, e agora? A primeira coisa que a gente fala, e agora? Eu vou pegar esse dinheiro, uau, aquela coisa que a gente acha que o dinheiro não vai acabar, né? Pelo contrário, ele dura muito pouco. E aí, quando a gente vê, a gente já não tem mais, né, o suporte que a gente precisava. Porque hoje, quando a gente fala de um negócio, a gente precisa ter muita responsabilidade, né? De financeiro, responsabilidade conosco, com a família, com os outros. Mas a gente não sabe disso. A gente aprende pelo caminho. Foi o que aconteceu comigo. E depois disso tudo, eu encontrei uma pessoa que me fez um convite para entrar, né, de sociedade. E eu aceitei. Fui com a minha experiência corporativa. E aí passei por muitas situações e que me fizeram aprender. Eu não sabia, aprendi, coloquei em prática e hoje eu já não erro mais os mesmos erros, né? Eu coloco sempre, como você falou, você buscou em Deus, né? Eu antigamente não buscava em Deus porque eu não sabia que Deus podia me ajudar. Quando a palavra chegou até mim, uau, mas como que eu vou falar com Deus? E eu tive que ir buscando. Então, que é muito importante também, a gente ter uma mentora para nos direcionar. Então, essa minha mentora na época, ela me falou, mas você já foi pedir para Deus a confirmação? E aí foi quando eu comecei, busquei espiritualmente e Deus foi mostrando na palavra, foi me direcionando e eu vi que tudo aquilo que eu estava fazendo era errado. Né? Então, eu direcionei o meu foco para energias positivas, para outro tipo de negócio. E foi quando eu comecei a alavancar a minha empresa. Comecei a mostrar realmente o que eu vim, me posicionar no meu mercado de trabalho. E as pessoas começaram a me ver. Então, eu acho que foi uma necessidade que me levou a ter hoje o que eu tenho, né? E aí eu queria ver de vocês, o que vocês acham que vocês hoje têm, a empresa de vocês, é necessidade ou oportunidade? Olha, eu vou falar primeiro que, na época, foi uma espécie de necessidade, porque foi bem parecido com o que aconteceu com você, né? A empresa fechou, e aí eu falei assim, e agora? Vou trabalhar para outros lugares, vou trabalhar por conta própria. Só que aí, levando em consideração, né, o que eu falei das próprias pacientes falando, me incentivando, eu pensei que na época, há 12 anos atrás, a estética no Brasil e na minha cidade não era tão valorizada. E tinha-se mais franquias, né? E eu sei que, porque eu também trabalhei em uma, que eram muitas coisas visadas somente na lucratividade, mas não realmente se importando como aquilo ia afetar na vida do paciente. E aí eu falei assim, não, eu vou tentar, né,
após todo o incentivo delas, ver como é que é, vou pegar o dinheiro da minha rescisão, investir inicialmente para fazer as massagens, para fazer as limpezas de pele. E isso que você falou de pegar os seus medos e transformar em ações foi o que realmente me trouxe até aqui. Porque na época eu tinha feito mais ou menos, acho que 4 atendimentos faciais nessa clínica. Quando eu comecei a trabalhar por conta própria, só me aparecia pacientes faciais. E eu falava assim, gente, o que eu vou fazer? Eu não posso decepcionar essas pessoas. E eu fui cada vez estudando mais, me aperfeiçoando, como a Paula falou, para entregar o melhor para elas. Então, a minha necessidade me gerou uma oportunidade. Só que essa oportunidade eu tive que depois mantê-la, porque no começo você pode sim começar a trabalhar igual no meu caso, não tinha outra opção, abrir o meu negócio. Só que depois a minha oportunidade, se eu não fosse uma profissional que me atualizasse, que gostasse realmente do que faz, essa oportunidade ela ia pro ralo, né? Então, ao longo do tempo, se eu não tivesse me aperfeiçoado, estudado, realmente pegado todo esse conhecimento e transformado numa oportunidade de ser uma profissional melhor, de ser a profissional mais premiada da minha cidade, essa oportunidade ela ia passar. Então, sim, eu acho que o empreendedorismo, ele pode sim, em algum momento, ser uma necessidade, mas ele também é uma grande oportunidade de você se posicionar no mercado e transformar a sua vida e a vida das pessoas que são importantes para você. Perfeito, Bru. É isso aí. Para mim, eu costumo falar assim, a gente já tem ouvido muito isso e eu acredito também que a Bruna experienciou isso. Na crise, a gente ou você desaparece ou você cresce. Então, a crise, que seria a necessidade, ela vai nos trazer sempre essa oportunidade. Só que o que acontece? A mulher em si, ela sempre foi muito ensinada que a cultura do Brasil, na verdade, né? Estuda, o que os nossos pais sempre falavam? Estuda, meu filho, passa num concurso público, arruma um bom emprego. Então, a gente cresceu com essa crença. Porém, principalmente, eu vejo muito as pessoas que eu conheço, as mulheres, têm esse desejo. A gente tem o empreendedorismo na veia. Por quê? A partir do momento que você cuida da sua casa, do seu filho, você administra, você faz tudo aquilo, você é uma empreendedora do seu lar. Quando você tem a necessidade de prover, então você vai buscando essas oportunidades. Comigo foi a mesma coisa. Eu tive uma necessidade e vi nessa necessidade a oportunidade de criar o meu negócio, de levar para as pessoas aquilo que tanto me encantava também e que eu acreditei muito nisso, porque assim, as pessoas muitas vezes falam: "Ah, o mercado de semijoia está saturado". Então, o que eu procurei fazer? Eu procurei criar um acessório, uma semijoia de luxo com um preço mais acessível, para que todos pudessem ter acesso. Então, eu garanto tanto a qualidade do meu produto, né, ao processo de entrega, fazer um atendimento personalizado para cada um. Então, é como a Bruna falou, primeiramente, a gente tem essa necessidade. Porém, se você não for abraçando as oportunidades para crescer, você não vai sair daquilo, que é o grande problema das pessoas que começam um negócio. Elas desistem no meio do caminho. E qual é a diferença de nós, que hoje temos um negócio sólido, para a pessoa que não conseguiu? É porque nós não desistimos. Então, esse é o grande segredo. Não desista, continue, mesmo quando tudo está parecendo dar errado. Se é aquilo que você acredita, se arde no teu coração, continue, porque vai dar certo. É bem grandes lições aí, né? Grandes experiências compartilhadas. Eu acho que é a necessidade junto com a oportunidade, né? A gente vai fazer um grande negócio, porque eu concordo plenamente com vocês e eu também não fui diferente, né? Agora a gente vai aqui, em cima dessas lições, desses aprendizados que nós tivemos, eu queria saber de vocês, o que vocês, o que vocês aprenderam nessas trajetórias, né? Na trajetória de cada uma de vocês. O que vocês consideram isso
como algo que pode ajudar uma outra empreendedora? Primeiramente, você estudar sobre aquilo que você quer desenvolver, né? No meu caso, da estética, eu, além do nível superior, depois os cursos na área, workshops gratuitos, profissionais das quais eu admiro nas redes sociais. Então, você tem que conhecer daquilo que você vai executar. Isso é o primordial. Segundo, falo que a empreendedora ela é um pouco de tudo, né? Ela vira fotógrafa, ela vira social media, ela vira secretária, ela vira a própria executora, no meu caso, né? Então, tudo isso a gente vai tendo que dominar vários segmentos para conseguir ser um profissional completo. Mas, acima de tudo, que você não perca a essência de entender que você é um ser humano que também tem as suas necessidades, também precisa descansar. E mais ainda, que todas as pessoas que vão até você, ela também tem pessoas que a amam. Então, todo o atendimento, ele precisa ser humanizado e personalizado, porque aquela pessoa que veio até você buscar o seu serviço, né, no meu caso da estética, ela veio ali para resgatar algo dentro dela mesmo, mas também realçar e entregar o melhor para as pessoas que a rodeiam. Então, tudo isso está incluso, né? Então, a minha maior dica que eu posso dar é: estude e não esqueça que você também tem suas limitações, assim como o outro. Perfeito, perfeito, Bru. A Bruna já falou quase tudo, né? Mas vale ressaltar aqui a questão da resiliência e persistência, tá? Acredite em você, mesmo quando tudo parece estar dando errado, quando saiu fora dos seus planos. Traça uma nova rota, não desista porque não deu certo naquele primeiro momento. Isso é muito importante, é o que nos faz estar aqui até hoje. Mas uma das coisas que a Bruna falou aí em questão de vida, né? Você tem para você, isso é muito importante. Eu acredito que você também, Bruna, pode falar também sobre isso. A questão do tempo, gerir o nosso tempo. Esse é um grande problema quando nós começamos a empreender. Por quê? Quando você vem de uma CLT, você tem acostumado a eu bato meu cartão tal hora e saio tal hora. Fora daquilo, eu não quero saber. Nós, empreendedoras, como a Bruna já ressaltou, somos a fotógrafa, o marketing administrativo, tudo. Então, você vive o negócio 24 horas. Então, você tem que entender. Não, hoje eu vou hoje eu tenho um tempo, eu vou ficar em casa, vou resolver daqui de casa mesmo. E você acaba não resolvendo. Por quê? Porque você mistura os afazeres da casa com os afazeres do seu negócio. Então, é muito importante que você aprenda a gerir o seu tempo. Tirar meia hora para trabalhar. Então, levanta, faz o teu escritóriozinho ali, mesmo que uma mesinha, alguma coisa, para você ter o tempo de organizar, se planejar, saber o que você vai fazer, isso é muito importante. E, acima de tudo, o que eu tenho isso comigo é acredite em você. Porque, por mais que muitas vezes as pessoas à nossa volta não nos motivam, sempre vai ter alguém passando pela mesma situação. Sempre vai ter alguém que sabe menos que você. E você vai poder acrescentar. Essa questão que a Bruna falou, estude o seu negócio, entenda o seu público, entenda para quem você quer vender. Se você fala assim, às vezes, como eu sempre costumo dizer, o tipo do meu público é uma mulher mais elegante, uma mulher simples, mais sofisticada. Então, não adianta eu querer agradar aquela que é exagerada. Eu não vou chegar nessa. Então, você tem que entender para você saber com quem você está falando. Isso é muito importante e a gente vai aprendendo ao longo da nossa jornada. Mas as 3 principais coisas que eu deixo aqui persistência, gestão do tempo e acreditar em si mesmo. Uau! Sensacional, né? Grandiosidades aqui. Olha, eu só quero acrescentar uma coisinha. Eu fui uma vez numa palestra e a palestrante falou algo que foi muito de encontro com o que você falou agora. Muitas vezes a gente não começa porque a gente quer se comparar com quem já está no degrau 100. Aí falar, não, mas eu não vou conseguir chegar lá porque eu não tenho a mesma situação financeira, eu não tenho os mesmos recursos, eu não conheço as mesmas pessoas. Só que, para um dia essa pessoa estar
no 100, ela precisou chegar no 1, no 10, no 20, até chegar lá. E é o que você falou. Muitas vezes aquela pessoa, ela quer começar, mas ela não inicia porque ela também está se espelhando naquela lá de cima. Verdade. E se É. você colocar como uma meta de realmente entender o seu negócio, entender com o que você quer trabalhar, se dedicar e se inspirar, né? Vamos dizer assim, que nós três hoje estamos aqui sendo essas portas-vozes, né, de inspiração, justamente para aquelas que estão iniciando. Então, nós ainda não chegamos lá no 100, mas com certeza não estamos lá no 1, no 10. Posso te falar, Bru, não chegaremos nunca no 100. Porque quando a gente chega no 100, a gente vai... Quer mais? Não tem pra onde subir, né? Então, a gente sempre tá subindo. Eu digo que o processo, ele é sempre contínuo. Ele nunca para, né? E outra coisa, eu queria acrescentar aí, diante de todas essas dicas, é muito importante na vida de uma mulher empreendedora, o network. Isso é verdade. fundamental, gente. É incrível, porque o network, ele pode transformar. Eu posso dizer que hoje em dia, hoje na minha empresa, 89% são indicações. Então, é um resultado de um trabalho que eu faço nos bastidores ali, de relacionamento com o meu cliente, de passar o contato para um, contato para outro, reuniões que a gente faz, e são indicações. Então, eu não preciso ir atrás do cliente. O cliente chega até mim com tranquilidade, ele já sabe o que quer. Então, isso eu também aprendi muito com a lei da atração, né? Você buscar o que você quer para você. Então, eu quero clientes fáceis, eu declaro todos os dias. Eu recebo um dia maravilhoso, eu recebo clientes agradáveis, clientes bondosos, clientes decididos, que vão trazer os melhores produtos que terão no estoque. Então, eu projeto para o meu dia, né? Eu trago isso para dentro de mim e as coisas acontecem. Gestão do tempo, incrível, assim, o quanto a gente se perde, né? No meio disso tudo, exatamente o que a Paula falou. E quando a gente começa a estudar, você vê que tudo é um ciclo, né? A gente vai, uma coisa complementa a outra. Então, eu comecei a estudar, eu vi, peraí, tá tudo errado. Como eu vou ter uma empresa que vai faturar milhões, né, gente? Vamos atrair. E eu não tenho organização. Então, assim, a organização, ela é fundamental. Começa por 10 minutos antes que você chegar no seu escritório para arrumar a sua mesa, para você deixar tudo pronto, deixar na noite anterior já o que você vai fazer para outro dia, ter anotado. É muito importante. Hoje em dia a gente está na era do celular, né? Então tudo é celular, você deixa lá no computador, mas as anotações, elas também são muito importantes para que a gente tenha fácil acesso e não deixe a nossa mente cansada, né? Então trazer também essa antiguidade, vamos dizer. Papel e caneta. Papel e caneta, é muito importante. Isso é importante, Bruna, porque assim, cientificamente também comprovado, até eu estava vendo esses dias uma pesquisa que o governo está querendo colocar em sala de aula, ao invés de escrita, né, para as pessoas poderem estar digitando. Mas os estudos comprovam que quando você escreve, o seu cérebro ele associa muito mais. Então, você aprende muito mais. Então, até mesmo, por que a gente esquece tanto das coisas? Porque a gente marca no celular, fica confiando que o celular vai te lembrar. Quando você anota, o teu cérebro ele acaba se programando para isso. E, como você falou, a questão da gente sempre atrair o melhor, eu sempre costumo dizer assim, quando você estar bem, tudo ao teu redor vai ficar bem. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio de fato, de estar bem com a vida. Nem todos os dias vão ser bons, mas tem algo bom todos os dias. Então, talvez vai acontecer uma coisa ruim que você não esperava, mas olha para alguma coisa boa que aconteceu. Então, assim, às vezes a gente está falando aqui de gestão do tempo, às vezes você tá aí toda bagunçada, sem saber o que fazer.
Mas tá tudo bem, é o seu processo, é o processo de conhecimento e adaptação. Você tem que ser uma pessoa aberta a se adaptar, ver qual é o teu melhor. Nem sempre o que vai ser bom para mim vai ser para o outro. Mas o mais importante é você não se deixar levar pelas ansiedades, as correrias, para que você possa ter equilíbrio. Porque se você estiver bem, você vai atrair o melhor. Pode ter certeza disso. Isso aí é uma questão que está na Bíblia. A gente aqui está falando essa questão de Deus, que é a nossa crença, não de uma forma, uma conotação religiosa, porém de uma forma que realmente funciona. Porque a gente tem vivido isso, a gente tem aplicado e tem vivido. Então, quando a Bíblia diz para você crer nas coisas que ainda não existem, é trazer à existência isso mesmo, é você... Ainda que você não esteja 100%, como a Bruna falou, mas hoje você tá 1, amanhã tá 2, e vamos em frente, não desistir. É executar a sua fé, né? Também. Executar, exatamente. Também, Porque ainda não tem... Muitas vezes a gente não tem coisas concretas, mas a gente tem sim o desejo e a confiança em Deus que de alguma forma aquilo vai sair, né? Então, acredito que assim como foi comigo, com a Bruna, com a Paula também, com vocês que estão nos assistindo, muitas das coisas, elas só precisam de um início. Se você iniciar, você vai, conforme o passar do tempo, desenrolando. Agora, se você nunca começar, você nunca saberá se daria ou não certo. É verdade. Então, realmente, é colocar um pezinho ali, aos Isso. pouquinhos, na frente do outro e começar a E caminhar. aí, Bruna, entra a nossa questão da fé, né? Então, coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Exatamente. E vai, só vai. Porque senão as coisas realmente não acontecem. Quem nunca começou um negócio e deu errado e a gente se reinventou? Então, vamos fazer de outra forma. Isso faz parte da nossa vida. Exatamente. Um dia eu ouvi um sábio falar que tinha um paciente, né, no hospital. E aí o cara tava muito, muito mal e ele falou pro cara assim, por que a minha vida tá dessa forma e tal? Aí ele olhou, ele falou assim, olha pra máquina lá, né, que bate o coração. Ele falou, você tá vendo os batimentos cardíacos? Ele fica assim, ó, tu vai, sobe e desce, sobe e desce. Ele falou assim, a vida é porque você está vivo, porque a vida é assim, ela é constante, sobe e desce. Quando for uma linha reta, é porque você está Acabou. morto. Então, gente, a gente não pode desistir com as dificuldades, com os problemas. Os problemas nos fazem mais forte, né? O nosso passado, a nossa história nos trouxe até aqui. Então, se você não está satisfeita, traça uma nova rota. O futuro a Deus pertence, né? É uma O futuro, verdade. na verdade, é a semente que a gente está plantando, hoje, né? do nosso Se eu presente. quero saber como vai ser o meu futuro, saiba o que você está fazendo hoje. Então, como eu falei, traça uma nova rota. Não deu certo até aqui? Não está satisfeita? É o que você Muda plantou a lá atrás. estratégia Muda também, a né? estratégia, exatamente. Exatamente. Se não tá dando certo, muda. Muda Não a estratégia. desiste do seu sonho, né? Sim. Ao invés de você desistir, muda a estratégia, muda o seu plano. Eu costumo falar que sempre tem Uma solução. uma solução. Não Aquela adianta. frase bem clichê, só não tem jeito pra morte. Gente, ainda mais hoje em dia, na era da internet, sim. Da tecnologia. Porque se você Tem. for observar, tem muitas influenciadoras, acho que é Andy O'Hara, que ela tem um filhinho pequeno, ela tava morando na rua, ela começou a gravar a rotina dela com o bebezinho, e hoje ela tá com milhões de seguidores, porque ela começou a gravar com um celular em casa. Então, assim, cada dia mais as pessoas se identificam com pessoas verdadeiras, com pessoas que realmente mostram quem elas são. A gente está cansado de pessoas que fingem perfeição na internet, É verdade. que fingem que tudo na vida delas sempre tá mil maravilhas. E eu gosto muito de uma frase que fala, tudo passa. Então, os problemas passam, mas os momentos bons também passam. Então, assim, a gente tem que realmente se atentar ao que a gente está vivendo e à forma com que a gente está vivendo. Porque se você vai deixando, não tá bom hoje, amanhã eu vejo isso, e vai passando, vai passando, vai passando, a sua vida tá passando. Sim. E o que você tá conquistando? Como a Paula falou, né? O nosso futuro a gente não tem como controlar, mas ele é resultado do que a gente já fez e do que a gente está plantando no dia de hoje. Então, sim, se preocupar no sentido de entregar o seu melhor para viver o melhor. Uau. Incrível.
Muito bom, meninas. É incrível estar com vocês aqui, estar com vocês neste primeiro passo, que também é um sonho, a realização de um sonho, né? Para mim, estar nesse projeto, eu quero deixar aqui, convidar as mulheres empreendedoras, as mulheres que se mostrar também, né? Que querem ter essa experiência nova e compartilhar com outras mulheres a nossa vida, a nossa rotina, as nossas conquistas, né? Isso é muito, muito importante. Eu valorizo demais isso e gostaria muito de agradecer a vocês por estarem aqui. Foi sensacional. Bom, gostaria de agradecer e eu queria saber da Paula, qual a sua consideração final aí para essa mulher empreendedora que está precisando de uma palavra fortalecedora. Eu fiquei muito feliz, né, Bruna, desse convite por conta desse tema, Mulher de Verdade, podcast Mulher de Verdade. E, de fato, mostrar quem a gente é. Empreendedora, que luta, que vai atrás dos seus objetivos, que tem os obstáculos, mas a gente passa por cima deles e vai em frente. Então, que venha mais mulheres de verdades aqui para nos inspirar também, nos motivar a seguir cada vez mais em frente, entender que não é apenas eu que estou passando por dificuldades, por exemplo. Não só é apenas uma pessoa ou só você que está com esse problema, mas que muitas pessoas têm. E se alguém conseguiu vencer, você também consegue. Então, isso é muito incrível. Bom, eu ia deixar aqui pra fala. Nem precisou, né? Nem precisou, porque ela já arrasou, ela já falou o incrível acontece, só depende de nós. Bru, fala um pouquinho aí, um pitch final aí pra gente... Eu realmente queria agradecer, né, como eu disse no início, o convite e dizer que eu fico lisonjeada por ser essa mulher de verdade, que acredito que vocês saibam de muitas coisas que eu já passei, aonde eu me encontro, e ser escolhida para estar aqui hoje. Porque, sim, são muitas coisas desafiadoras que a gente passa, mas uma coisa que ficou muito, muito, muito forte no meu coração é que o bem que a gente faz, ele nunca é esquecido. Então, eu conheci a Bruna e a Paula uns aninhos atrás aí, e nos últimos tempos a gente não tinha se falado tanto. Só que o bem que eu plantei na vida delas e o que elas plantaram na minha permaneceu, né? Então, essas mulheres de verdade, que elas tenham essa consciência, que tudo que elas plantarem de bom ou de não tão bom assim, aquilo vai gerar algum tipo de fruto. Né? Então, que hoje eu possa ser essa inspiração, mas que nos próximos capítulos do seu podcast, Bru, que venham muito mais outras mulheres inspiradoras para o nosso dia a dia. Ah, uau! Eu só tenho que agradecer, eu acho que não poderia ser diferente com mulheres de verdade, por isso que eu convidei vocês para estarem aqui e agradeço imensamente por a gente ter feito esse programa mais brilhante, mais iluminado, com muito conhecimento. Tenho certeza que muitas mulheres estão agora pensando, repensando e vão colocar em prática o que está dentro de vocês, porque tem algo grande aí dentro e eu tenho certeza que com direcionamento, com persistência, com amor, vocês conseguirão executar com grandiosidade o negócio de vocês. Espero que tenha ajudado. Mais uma vez, muito obrigada, meninas. E fica com a gente, vai lá no canal, dá a curtida, dá o like, né? Que agora eu posso falar, dá o like. E nos acompanha aqui nos próximos episódios, tem muito mais conteúdo pra gente aproveitar. Obrigada, meninas. Agora, não deixando de aproveitar essa oportunidade, vamos fazer um brinde com as nossas canecas Mulheres de Verdade, nossa patrocinadora oficial. Que mais brindes? Vocês viram que tem uma garrafa linda aqui. Sim, é a empresa que está patrocinando esse podcast, que fez acontecer, que está fazendo aí, que venham muito mais programas como esse para incentivar e motivar aí essas mulheres de verdade.